E vamos abrir em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Muito bem, nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e agora chegamos ao Sermão do Monte. Já vimos o capítulo 5, estamos agora no capítulo 6 e por isso continuamos a estudar o Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. E vamos lá para o capítulo 6, versículos 10 e 11, que diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta é uma parte do Sermão do Monte em que o Senhor Jesus vai ensinar a orar. E por isso ele diz lá no versículo 9, portanto vós orareis assim. No capítulo 6 de Mateus, nós chegamos a uma nova secção do Sermão do Monte e temos aqui o quadro, a imagem de um crente, dos crentes que vivem a vida no mundo. Nós vivemos aqui com as nossas vidas normais, mas sempre, como o Senhor Jesus aqui bem enfatiza, nós vivemos perante o nosso Pai que está no céu. Vivemos na presença de Deus. E Jesus enfatizou isso bem quando ele, no início do capítulo 6, disse: não façam as coisas para serem vistos pelos homens, porque vosso Pai que vê em secreto vos recompensará publicamente. Vosso Pai, Jesus repete aí, teu Pai que está no céu. Portanto, o crente vive na presença de Deus neste mundo com um estilo de vida que tem as características que Jesus já enunciou aqui a partir do capítulo 5. E este capítulo 6 mostra a vida do crente que tem dois lados. Temos o nosso lado espiritual, que tem a ver com a nossa comunhão com Deus, a nossa área espiritual, mas temos o outro lado da nossa vida que tem a ver com o nosso relacionamento com o mundo, o nosso comer, o nosso beber, a profissão, o vestuário, o abrigo, a saúde, a família, aquilo que são as coisas do mundo que todos nós temos e precisamos. E agora o que é que Jesus está então a ensinar? É sobre a nossa comunhão com o nosso Pai do céu em oração. Nós oramos, como Jesus aqui nos ensinou, oramos ao nosso Pai que está no céu. Ele é Pai, nosso Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus dá-nos aqui, isto é importante que se compreenda, ao ensinar a orar, e a partir do versículo 9, Jesus dá-nos um modelo, dá-nos um exemplo, que não é para ser repetido, não é para repetir mecanicamente estas palavras. Aliás, no versículo 7, vejam, no versículo anterior ao que Jesus começa aqui a ensinar, e diz: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então esta oração, estas palavras, Jesus está a dizer, não é para serem repetidas. E o absurdo que nós vemos muitas pessoas nas igrejas que repetem mecanicamente e sistematicamente repetem estas palavras. O absurdo é que Jesus, no versículo anterior, diz, não repitam. E as pessoas pegam nesta oração que Jesus aqui nos dá como modelo e repetem. O que é que se pode dizer? É a desobediência mais clara, mais absurda, que é Jesus acabar de dizer, não é para repetir. Uma vã repetição, e as pessoas repetem. É incompreensível até. O que Jesus está aqui a dizer é isto: quando vocês, como filhos de Deus, dirigirem as vossas orações, façam-nas ao Pai, invocando o seu nome, e orem mais ou menos assim, é desta maneira que devem orar.
Ou seja, tem que se lembrar de determinadas coisas numa oração. Quando oramos, estamos a falar com Deus, com o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Santo. E Jesus está a dizer, há certas coisas na oração que não podem ser esquecidas. Há certas verdades a ter em mente na oração. E eu vou dar-vos aqui o cabeçalho, o esqueleto, as linhas mestras. Jesus está a dizer, é assim que eu costumo orar. Quando oro ao Pai, e Jesus foi um grande homem de oração, ele saía cedo para orar nos campos, ele subia ao monte para orar. E Jesus está a dizer, é como se estivesse a dizer, este é o método que eu uso, esta é a forma que eu uso quando oro ao Pai. E então Jesus começou aqui a ensinar. O que é que nós já vimos? Vimos aqui Jesus a dizer como devemos iniciar e terminar a oração. No versículo 9. Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começar com adoração e terminar com adoração, que é no versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim, Jesus diz, começa e termina a tua oração com adoração ao Pai. E no meio, pede. E sabemos que Jesus nos deu até várias parábolas e ilustrações a mostrar que Deus quer que nós façamos pedidos. Ele nunca diz, não me peças mais. Pede, 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 pede. Começa e termina em adoração ao Pai e no meio faz os teus pedidos ao Pai que está nos céus. E temos agora então a primeira petição neste modelo de oração. Versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E nós aqui podemos colocar uma questão. Por que razão não se prostram todos os homens diante do grandioso e santo nome de Deus? Qual é o motivo que leva as pessoas a não se humilharem agora, neste momento, adorando o Deus único e verdadeiro, adorando ao Senhor na sua presença? E o motivo por que nós não vemos isso no mundo é porque existe outro reino. Existe o reino satânico, o reino das trevas, o reino do diabo. O apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios 4:4 a Satanás o Deus, em letra minúscula, o Deus deste século. Existe esse reino satânico. Nas cartas do Apocalipse vemos lá uma referência ao trono de Satanás. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para vir estabelecer o seu reino. E quando Jesus começou a pregar, logo no início do seu ministério, em Mateus 4:17, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou em Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ou em Lucas 17:21, eis que o reino de Deus está entre vós. E porquê é que Jesus disse, o reino de Deus está entre vós? Porque ali mesmo estava o Rei, Jesus, ali estava o Redentor, o Messias, e ele disse, o reino de Deus está no meio de vós. Então o que é que significa este primeiro pedido que Jesus aqui nos mostra? Venha ao teu reino. Que reino é este? Refere-se ao domínio total do rei. Um principado é o domínio de um príncipe numa determinada região. Mas o reino é o domínio de um rei. E esse reino de Deus vai estar na terra, não agora, mas a seguir à segunda vinda de Jesus Cristo, no milénio, com o diabo amarrado e Jesus a reinar sobre a terra inteira por 1000 anos. E esse reino está acima de tudo o que possa ser desejado no mundo. É por isso que esse reino, o reino de Deus, ocupa este lugar primordial na oração aqui de Jesus. Porque até lá, até que esse reino de Deus venha, Ele quer que nós oremos para que esse reino venha o mais depressa possível, venha ao seu domínio. E Jesus diz, precisamos de continuar a pedir nas nossas orações para que o reino de Deus, o reino de Jesus, venha. Jesus está aqui a ensinar-nos a orar, impulsionados por este desejo profundo de que o reino de Deus chegue aos corações dos homens, que a pregação e o sucesso do Evangelho
seja uma realidade no mundo inteiro, que haja salvação de homens e de mulheres rendidos a Cristo em todo o mundo. Para que esse reino de Deus venha e nós possamos estar nele com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a segunda petição aqui é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a segunda petição, a vontade de Deus. Jesus diz: peçam para que a vontade de Deus seja feita. Irmãos, posso dizer, como eu desejo que a vontade de Deus seja uma realidade. A vontade de Deus é que as pessoas conheçam, as pessoas amem e obedeçam às leis de Deus. Como nós lemos naquele trecho no início do culto de Deuteronômio 4, Deus vai dizer: vocês vão herdar esta terra, vocês sigam as minhas leis, os meus mandamentos, ensinem-nas aos vossos filhos e vão ser abençoados. Não façam como as nações que estão aqui à vossa volta. Portanto, a vontade de Deus, podemos ter a certeza, ela é perfeitamente obedecida no céu. No céu, Deus tem a sua vontade perfeitamente obedecida pelos seus santos anjos. É verdade. E Jesus está a dizer que nós, como filhos de Deus, devemos também desejar e devemos orar ardentemente para que a vontade de Deus, as leis de Deus, os testemunhos de Deus sejam também obedecidos aqui na terra. Que seja feita a vontade de Deus no mundo. Nós queremos de coração que o mal acabe, que termine toda a maldade neste mundo pecador. Quando nós olhamos e vemos coisas que ofendem tanto o nosso coração como filhos de Deus, mal que nos perturba, com o qual nós não nos sentimos bem, Jesus diz: ora para que seja feita a vontade de Deus. E orar assim é muito importante, que é procurarmos sempre a vontade do nosso Deus. Jesus disse que fazia sempre a vontade do Pai. Ele disse: eu sempre faço a vontade do Pai. Eu faço as obras que Ele mandou fazer. Eu prego as palavras que Ele mandou pregar. O rei Davi, nós sabemos que ele cometeu muitos erros, mas ele era um homem que amava a Deus de todo o coração. E em Atos 13:36 nós lemos, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. E hoje é o nosso tempo. Houve um tempo, há 3.000 anos foi o tempo de Davi. Ele serviu conforme a vontade de Deus. Este é o nosso tempo, nestes anos que nós vivemos aqui. Vamos também orar para que a vontade de Deus seja feita. A Bíblia manda-nos procurar e entender qual é a vontade de Deus para nós. Lemos assim em Efésios 5:17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O Salmo 40, versículo 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E um grande exemplo de fazer a vontade de Deus é a oração de Jesus lá no Getsemane, onde ele sabia que ia ser preso. E Jesus orou assim em Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus escolheu, mesmo no momento mais terrível, a vontade do Pai. Escolheu a vontade do Pai. Nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nós não fomos criados como robôs. Deus deu-nos vontade própria, livre escolha. Deus tem a sua vontade e também nos deu a possibilidade de nós termos a nossa vontade própria. E nós podemos escolher: vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a minha vontade. Por isso Jesus ensinou-nos que nas nossas orações devemos pedir para que se faça a vontade dele, e até as nossas orações devem ser de acordo com a sua vontade,
para que a vontade do Pai seja feita e não a nossa. Em 1 João 5, 14 e 15 nós lemos: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, depois da petição, tivemos aqui, primeira petição: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora temos aqui uma referência à provisão, que é Deus providenciar aquilo que nós precisamos. Versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto quer dizer que o nosso Pai do céu quer que oremos pelas nossas necessidades, provisões naturais e também espirituais. Agora Jesus está aqui a dizer que a nossa oração começa com louvor, com adoração, dirigida ao nosso Pai que está no céu. Começa com adoração, termina com adoração e depois tem pedidos no meio. Agora diz: olha, pede pelas tuas necessidades pessoais. Pede por isso. O que é que precisas? Deus sabe aquilo que nós precisamos, não é? É como um filho. Nós sabemos o que os nossos filhos querem, mas quando nós ouvimos eles pedirem, ficamos a saber aquilo que vai no coração deles, aquilo que eles acham que é importante terem. E é assim que Deus também quer. Qual é o sentido desta expressão, o pão nosso, o pão? O pão é o sustento da nossa vida, né? O nosso alimento básico. Mas também é uma expressão que se usa, o pão, usa-se não apenas para se referir ao pão, também se refere-se a tudo aquilo que faz parte das nossas necessidades. Uma palavra que representa e abarca todas as nossas necessidades materiais, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui neste mundo, a vida do ser humano aqui na Terra. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador e não apenas criou, Ele também mantém, Ele também sustenta o universo inteiro. E vejam, este Deus criador, um Deus altíssimo, todo-poderoso, Ele está interessado e Ele está preparado para levar em conta as nossas mais pequenas e íntimas necessidades, até o menor detalhe do nosso sustento diário. Porque lá do seu trono, o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, afiançou: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olhem, até onde vai a preocupação de Deus por nós, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E por isso Jesus está aqui a dar-nos lições muito importantes. Vejam o verbo aqui, é o verbo dar. Significa que Deus dá. Deus quer dar. Ora por isto, pede, ó Deus, ó Pai Celestial, que o pão de cada dia nos dês hoje. Deus está pronto para dar. Deus gosta de dar. E agora reparem como é que este versículo deste Sermão do Monte se encontra em Lucas, onde também temos o Sermão do Monte, mas de maneira mais curta. Em Lucas 11, versículo 3, lemos: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E isto leva-nos para nós, talvez aqui percebemos melhor esta expressão: dá-nos cada dia, este dia, amanhã, depois da manhã, cada dia, o nosso pão de cada dia. Estão a ver? Dá-nos a cada dia o pão de cada dia. Deus não nos compete ter hoje o pão da manhã. Cada dia o pão de cada dia. Por exemplo, será que temos exemplos na Bíblia disso? Temos. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Isso é
um relato muito particular da história do povo de Deus quando saiu do Egito e o que foi o seu sustento até que entrou na terra prometida, na terra de Canaã. Quarenta anos. E Deus providenciou todos os dias, o pão diário para toda uma nação de milhões de pessoas por 40 anos. Isto é, se nós pensarmos, Deus mandava do céu cada dia, exceto ao sábado, onde tinham, à sexta-feira, porque tinham que colher em duplicado, porque o sábado era o sábado do descanso, mas a expressão quer dizer que não faltou em nenhum dia. Todos os dias, o pão diário para toda uma nação de milhões de pessoas por 40 anos. Chamava-se maná. E lemos, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover, pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Eles não podiam colher mais do que a porção para aquele dia, porque se colhessem mais estragava-se e estavam a desobedecer. Então reparem aqui nesta repetição, diariamente e cada dia. Quando nós lemos aqui isto, naturalmente e até com facilidade, parece que há aqui uma repetição. Colher diariamente para cada dia. Porque é que não diz assim, dá-nos cada dia o nosso pão? Dá-nos cada dia o nosso pão. Porque é que diz, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, o nosso pão diário? E a resposta é esta. Deus queria que Israel dependesse diariamente do sustento de Deus, da provisão, da providência de Deus. E hoje o nosso Pai dos céus quer também que nós dependamos da sua providência. Jesus ensinou-nos que o Pai do céu quer que nós olhemos para Ele cada dia. Não é para amanhã nem nos lembramos de Deus. Tenho o meu frigorífico cheio, a despensa. Deus quer que nós olhemos para Ele diariamente. Porque se nós não dependermos diariamente de Deus, do nosso Pai, vamos procurar suprimento noutras fontes que podem não ser as melhores. Se nós pensarmos bem, Deus criou-nos assim mesmo. Deus criou-nos com necessidade diária de alimento. Porquê é que Deus não nos criou para nós só precisarmos de nos alimentar semanalmente? Olha que maravilha! Só uma vez por semana, ou uma vez por mês. Não. Porquê? Porque Deus quer que nos lembremos, precisamos do nosso Pai diariamente, cada dia o nosso pão diário. Da mesma maneira, Deus não quer que nós tenhamos comunhão, falemos com Ele em oração semanalmente, mensalmente, cada dia. O nosso Pai quer um relacionamento diário conosco. O pão de cada dia significa que confiamos na sua provisão para hoje e damos graças hoje. Oramos hoje e agradecemos hoje. Mas temos aqui uma outra lição de significado espiritual para pão. Jesus disse em João 5,32: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Estava ali a trazer uma referência ao maná, que era o pão físico que Deus mandou para alimentar as vidas, os corpos, a existência humana deles na terra, que Deus sabe que precisamos. Mas aqui Jesus diz, olha, mas o meu Pai
é o único que dá o verdadeiro pão do céu. E que pão é este? O pão do céu é Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é um verdadeiro alimento espiritual. Jesus é aquele que alimenta a nossa alma. Jesus é aquele que dá a vida eterna àquele que se alimenta dele, crendo nele, confiando nele, que ele veio do céu para ser o nosso Salvador. E em João 5,33 Jesus diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então o pão de Deus quem é? É Jesus, que veio do céu. E quem se alimenta deste pão, que é Jesus, tem a vida eterna. Conclusão. Jesus está a ensinar-nos a orar, está-nos a dar um modelo de oração. Não é para se repetir. 2 versículos antes ele disse: não repitam, vai ser em vão. Deus não vai ouvir uma repetição mecânica, é um modelo. Então a pergunta: estamos a pedir ao nosso Pai que está nos céus diariamente por aquilo que precisamos? Antes de nós abrirmos a nossa boca, ele disse aqui, ele já conhece as nossas necessidades. Então se já sabe, sim, mas Jesus diz, mas o Pai quer que lhe façam pedidos. Estamos a pedir e estamos a agradecer e a louvar por aquilo que ele nos providencia, porque tivemos aqui a petição da oração, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta é a oração do cristão. Não é uma oração pagã, para repetir sem qualquer significado. Vejam que é uma oração que é centrada em Deus, é uma oração que está preocupada porque começa e termina com a glória de Deus, é uma oração que é inteligente, em contraste com orações mecânicas que repetem mecanicamente. Isso fazem os pagãos, fazem os descrentes. É a oração de um filho para o seu Pai Celestial. Vós orareis assim, Pai Nosso. É a oração de um filho para o seu Pai. Ele é um Pai de amor. Louvado seja o seu nome. Amém.